bem, queridos alunos, depois que nós tivemos aí a primeira parte da nossa aula, vamos agora dar continuidade, então, nas nossas aulas de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de hoje. Pessoal, nós teremos a aula 11, o objeto de conhecimento, astronomia, gravitação e leis de Kepler, leis de Newton, astrobiologia. No detalhamento, nós vamos aqui falar da dinâmica e as leis de Newton. É isso, pessoal. Então, agora que a gente já conhece o nosso objeto de conhecimento, vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, estamos de volta aí para mais uma vez dar início aqui a uma aula de física, hoje falando sobre a dinâmica. Então, vejamos, olha só, pessoal, quando se fala aí nessa parte da mecânica, que é a dinâmica, quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sobre uma macieira e, repentinamente, uma maçã cai sobre sua cabeça. Isso é uma das histórias aí da física, né, pessoal? Que o pessoal conta aqui quando essa maçã cai na cabeça de Newton, então ele tem a ideia de definir aí as forças gravitacionais, né, porque que a maçã caiu, né? Segundo consta, esse foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade, que atrai a maçã em direção à Terra. Então a gente tem uma pequena animação aí só para que você veja, né, um pouco dessa parte um pouco filosófica, né, um pouco divertida aí da física e como os conceitos foram descobertos. Vamos ver. Dizem aí os historiadores, né, que isso aconteceu de fato. Ninguém tem certeza, mas é uma ideia, né, que vem à cabeça aí essa história contada aí sobre a maçã que cai sobre a cabeça de Isaac Newton, e daí por diante ele começa a definir vários conceitos importantes que nós estamos estudando aqui, relacionados com a dinâmica. Bem, pessoal, com o entendimento da gravidade, né, agora falando aí da definição de gravidade que foi feita aí por Isaac Newton, né, com esse entendimento da gravidade, vieram o entendimento de força e também vieram aí as 3 leis de Isaac Newton, que nós iremos estudar também em detalhes. Então, você tem aí na imagem, por exemplo, as forças que mantêm o avião no ar, né? São a resistência do ar que, ao atingir o avião, mantém o avião voando. Bem, na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa. Já na dinâmica, nós vamos estudar a relação entre a força e o movimento, já que agora nós vamos estudar também as causas do movimento, que no caso são as forças, e no caso aí a dinâmica. Bem, como a gente vai estudar força, vamos novamente aqui relembrar qual é a definição de força, certo? Força é uma interação entre 2 corpos, e o conceito de força é algo bastante intuitivo, mas para compreendê-lo, pode se basear em efeitos causados por ela, como a aceleração. A aceleração é um dos efeitos causados pela força, ou seja, quando você aplica uma força num determinado corpo, esse corpo ele pode adquirir uma aceleração. E a aceleração é aquela grandeza que faz com que varie a velocidade do corpo, ou seja, a velocidade do corpo é modificada quando esse corpo tem uma aceleração. Então, a aceleração faz com que o corpo altere sua velocidade quando essa força é aplicada. Um outro efeito que a força pode causar, além da aceleração, é a deformação. A deformação, aí, como você vê na imagem, né, da batida entre 2 carros, esses carros aí, quando bateram, um aplicou uma força sobre o outro e ficaram deformados dessa forma. Então, a deformação faz com que o corpo
mude seu formato quando sofre a ação de uma força. Agora, é importante você compreender que os corpos, na maioria das vezes, recebem forças aplicadas sobre ele, ou seja, é muito difícil um corpo receber somente uma força sobre ele, né? Geralmente a gente tem várias e várias forças agindo sobre o mesmo corpo. Daí é necessário que a gente entenda o conceito de força resultante. Força resultante nada mais é, pessoal, do que o resultado da soma de todas as forças que agem sobre um determinado corpo. Então, se eu tenho um corpo que está sobre ele, está sendo aplicado várias e várias forças, né, eu posso calcular o valor de uma força, que eu chamo de força resultante, que vai fazer o mesmo efeito de todas aquelas outras que estavam agindo sobre ele. Força resultante, portanto, é a força que produz o mesmo efeito de todas as outras aplicadas a um corpo. Dadas várias forças aplicadas a um corpo qualquer, a força resultante será igual à soma vetorial de todas as forças aplicadas. E aí a gente tem que lembrar que essa grandeza, a força, ela é um vetor. Então, por isso que se fala de soma vetorial, porque a soma vetorial ela é diferente da soma algébrica. Então, como você pode ver aí na imagem, eu tenho aí uma generalização da força resultante quando estão sendo aplicadas duas forças sobre o corpo. Eu tenho aí a força F1, essa que você está vendo aí de vermelho, e a força F2, esta que você está vendo de verde. Veja que a força resultante é uma outra força que sozinha faz o efeito das forças F1 e F2. Veja que a força resultante não aponta para a mesma direção e sentido das duas forças que estavam sendo aplicadas pelo corpo, certo? Porque a força resultante ela representa a soma dessas duas forças F1 e F2. E aí eu tenho uma fórmula genérica, essa equação que você está vendo aí, é uma equação genérica que pode somar quaisquer que sejam duas forças aplicadas num corpo, né? Essa equação ela permite apenas que eu some duas forças, certo? E ela diz que a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais F2 elevado ao quadrado, mais duas vezes a F1 vezes a F2, vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo entre as forças F1 e F2, tá certo? Então, se eu souber o valor de F1, de F2 e qual é o ângulo que elas fazem entre si, eu posso aplicar essa equação e calcular a força resultante. Muito bem, pessoal. Agora, como nós estamos falando de força, nós não podemos falar das três famosas leis de Newton, né? Que são o alicerce da dinâmica. São a base que nós estudamos para entender essa parte da física que é a dinâmica. Então, nós vamos falar agora sobre as leis de Newton. As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecida por mecânica newtoniana. A mecânica clássica, então, é conhecida por mecânica newtoniana porque foi Newton que definiu essas três leis. Foi ele que estudou, foi ele que imaginou a atuação dessas três leis. Por isso que nós chamamos de princípio, que esses são os princípios da dinâmica, certo? Que são as três leis de Newton. Bem, vamos estudar agora uma a uma dessas três leis. Começando, claro, pela primeira lei, que também é conhecida como o princípio da inércia. Primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Então, nós vamos tentar exemplificar aqui para vocês como é que funciona esse princípio da inércia, né? Então, olha só, quando estamos dentro de um carro, você já deve ter sentido essa sensação. Quando estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial que estava submetido antes da curva, né? Ou seja, quando você estava em linha reta, o seu corpo estava com uma velocidade vetorial. Quando se faz a curva,
há uma mudança nessa velocidade vetorial, tá certo? E aí a gente tem a sensação, é uma impressão, é uma sensação que o nosso corpo está sendo jogado para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é sempre tangente à trajetória. Então, como a trajetória é uma curva, se a gente traçar uma tangente sobre a curva, tangente é uma reta que toca em um ponto só da curva, tá, pessoal? A gente vai seguir aquela tangente, ou seja, e aí nós vamos ter a sensação que somos jogados para o lado quando o móvel faz uma curva. A gente tem uma animação aqui para mostrar a você essa situação acontecendo. Vamos assisti-la. Muito bem, pessoal, vocês observaram aí, portanto, que quando estava em linha reta, os ocupantes do veículo estavam ali, né, numa posição bem definida. Quando o carro começou a fazer a curva, aí o corpo dos dois integrantes mudou de posição, porque ao fazer a curva, teve uma mudança da velocidade, apareceu uma aceleração. E veja que a aceleração, ela tem a propriedade de mudar a velocidade vetorial. E aí os corpos têm a sensação que foram jogados para o lado, tá certo? Então, é assim que a gente exemplifica, né? Pode dar um exemplo aí desse princípio da inércia. Ok, pessoal? Então, olha só. Também um outro exemplo importante, né? Quando a gente está dentro de um carro e esse freia bruscamente, ou acelera bruscamente. Pensa nessa situação, você está ali num automóvel e aí há uma freada brusca, você tem a sensação de que você foi jogado para frente. Mas, na verdade, o seu corpo, se ele não estiver bem preso ao carro, com o cinto de segurança, por exemplo, se o carro freia, é o carro que para, o seu corpo tem a tendência de continuar com a mesma velocidade que o carro tinha. Então, quando nós estamos em um carro em movimento e esse freia repentinamente, sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento. Esses e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo enunciado é o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força externa haja sobre ele, tá, pessoal? Tem esse complementozinho aí, mas, basicamente, se eu estou em repouso, a minha tendência é continuar em repouso. Se eu estou em movimento, a minha tendência é continuar em movimento, certo? E aí, quem explica essas situações é exatamente aí o princípio da inércia, ou a primeira lei de Newton, né? A não ser que uma força externa haja sobre o nosso corpo, a gente tende a continuar com a mesma velocidade ou tende a continuar em repouso. Assim é o princípio da inércia. Bem, pessoal, a gente tem aí também uma animaçãozinha aí para mostrar para você, né? Uma animação aí bem interessante, né? De um motoqueiro que está numa avenida e ele de repente aparece um obstáculo na frente dele e a moto bate. Só que a moto fica, mas o motoqueiro continua com a velocidade que ele tinha. Vamos assistir aí o vídeo, então. Olha só, pessoal, vem aí o motociclista, tá certo? E aí, de repente, vai aparecer um obstáculo. Ó, a moto vai bater num obstáculo. Aconteceu, né? Então, a moto ficou lá no obstáculo, mas o motoqueiro que não está firmemente preso à moto, ele continuou o seu movimento. Claro que aí o vídeo está bastante exagerado, né? Mas é isso que acontece, ou seja, o motoqueiro é lançado para frente. Tá ok? Por quê? Porque ele estava com aquela velocidade e ele permaneceu com aquela velocidade. Quem parou foi a moto, não foi ele. Então, esse é o princípio da inércia. Então, a gente pode concluir o seguinte, né, pessoal? Um corpo só altera o seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente de zero. Isso aí também pode ser um enunciado lá para o nosso princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Ok, gente? Bem, primeira lei, princípio da inércia.
segunda lei, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. O que diz essa segunda lei, então, pessoal? Quando nós aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes, observamos que eles não produzem aceleração igual, certo? Se você aplica a mesma força ali num objeto de pouca massa, ele vai se movimentar com mais velocidade. Se você vai aplicar a mesma força num objeto com muita massa, ele talvez se movimente, talvez nem se movimente, ou vai se movimentar com uma velocidade menor que o primeiro, porque ele tinha mais massa. E aí, essa situação em que a massa é um fator aí de proporcionalidade nesses exemplos, nós podemos mostrar, então, que a segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, F é igual a ma. E a gente tem aqui essa equação bastante simples, mas muito poderosa na dinâmica, né? Que é a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. F é igual a ma. Esse F que aparece aqui, pessoal, ele é o F resultante, tá? É a soma de todas as forças que agem no corpo. O m é a aceleração, tá? E o m é a massa, desculpa, e o a é a aceleração, como você vê aqui, ó. E a gente tem essa expressão aqui, é uma expressão vetorial, né? Porque a força e a aceleração são vetores, mas aqui a gente está mostrando a expressão em módulo. Ou seja, o F é a força, o m é a massa e o a é a aceleração, certo? E esse F aí é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo, medido em newtons. M é a massa do corpo, né, o qual a força está atuando, e é medido em quilogramas, unidades aí do Sistema Internacional. E o A é a aceleração adquirida pelo corpo, que é medida lá no Sistema Internacional em metros por segundo ao quadrado. Tá certo, pessoal? Nós vamos ver aqui essa equação aqui, né? Ela vai aparecer bem aqui ao meu lado, a nossa equação, olha só, a segunda lei de Newton, né? Ela aparece aqui, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Para você não esquecer, porque essa equação aí, ela é extremamente importante no estudo da dinâmica, né? Por isso que ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes a aceleração. Essa expressão matemática traduz o que é a segunda lei de Newton. A unidade da força lá no Sistema Internacional, como a gente já comentou, é o Newton, que equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, Newton é a unidade da força em homenagem a Isaac Newton, claro, né, que foi esse notório cientista que enunciou, né, essas três leis que nós estamos estudando aqui. Bem, pessoal, a gente tem um exemplo aqui para que você aprenda a usar a segunda lei de Newton, tá? Para fazer o cálculo aí relacionado com a dinâmica. Então, nesse exemplo, a gente tem o seguinte, olha, quando uma força de 20 newtons é aplicada em um corpo de 4 quilogramas, qual é a aceleração adquirida por ele? E aí, se eu aplicar uma força de 20 newtons num corpo de 4 quilogramas, ele vai se movimentar, vai entrar em movimento com uma determinada aceleração. Quanto será? Aí a gente utiliza aqui a nossa segunda lei, né? Segunda lei de Newton, que ela diz que F é igual a ma. Observe que o F aqui, ó, no nosso exemplo, é 20. A massa é 4. Então, eu tenho o valor do F, que é 20. Eu tenho o valor do M, que é 4. Mas eu não tenho aí o valor do A, certo? Que é o que eu quero encontrar, o valor da aceleração. Então, eu substituo aqui, ó. F é igual a 20, M é igual a 4 vezes A. E aí, aqui a gente isola, né, pessoal? A aceleração é 20 dividido
por 4, né? O 4 que estava multiplicando o A, ele passou para o outro lado, passou para o outro membro, dividindo 20. Então, o A é 20 dividido por 4. E aqui está o resultado, então. Esse corpo aí, ele vai ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é um dos exemplos que eu tinha para mostrar para você. Agora eu tenho um outro exemplo aqui, também sobre a segunda lei de Newton. Vamos aqui observar. Sabendo que a massa do bloco da figura vale 2 kg, determine a aceleração adquirida pelo bloco. Novamente, aqui eu vou calcular a aceleração. Mas aqui, diferente do nosso primeiro exemplo, nós estamos vendo que existem duas forças atuando sobre o mesmo corpo. Tá certo? Esse corpo aqui, ele tem 2 kg de massa, como diz no enunciado. Mas agora ele tem duas forças agindo sobre ele. Essas forças que agem sobre ele, F1 e F2, têm valores de 4 e 3 newtons. Então, para que eu possa calcular a aceleração, eu primeiro tenho que calcular qual é a força resultante, né? Porque eu preciso usar o valor de uma força apenas lá na equação de Newton, F igual a ma. E aí eu observo aqui que eu tenho duas forças que têm mesma direção, mas elas têm sentidos opostos. Nesse caso, com forças de mesma direção e sentidos opostos, a força resultante é a subtração F1 menos F2. Eu tenho que subtrair uma da outra para encontrar a força resultante. E aí, pessoal, a força resultante nesse caso, ela vale 4 menos 3, ela vale 1 newton. É o valor da nossa força resultante. Porque eu diminuo 4 menos 3, dá 1. E aí eu encontrei o valor da minha força resultante. Agora eu vou encontrar o valor da aceleração. Olha aqui a segunda lei. F é igual a m vezes A. Aqui, 4 menos 3 é a força resultante, que vai dar 1, multiplicado pela massa vezes a aceleração. Veja, aqui a equação ela fica assim, ó, 1 é igual a 2A. Então, A é igual a meio. E 1 dividido por 2, eu tenho aqui uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aí apareceu aí o valor da aceleração, certo? Só que antes eu tive que calcular a força resultante de duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Ok, pessoal? Muito bem. Agora a gente vai falar de um tipo de força importante, que é chamado de força de tração. Antes da gente falar da terceira lei de Newton, vamos falar aí da força de tração. Força de tração é o seguinte: dado um sistema onde um corpo é puxado por um fio ideal, ou seja, que seja inextensível, que seja flexível e tenha massa desprezível, podemos considerar que a força aplicada no fio, que por sua vez aplica uma força no corpo, a qual chamamos de força de tração. Tá? Essa força de tração aí, certo, pessoal? Ela atua na corda, ela atua no fio que puxa o corpo, como você vê na imagem aí do rapazinho puxando esse bloco, né? Primeiro com uma força horizontal, né? Essa força é de tração, ou uma força inclinada, que também é uma força de tração. E aí, pessoal, para que a gente possa exemplificar, a gente tem uma animaçãozinha aí de uma brincadeira que é feita muito comumente aí, que é o cabo de guerra, onde no cabo que é puxado pelas pessoas, atua a força de tração. Olha só, então, a força de tração atuando no cabo. Então, nós estamos vendo aí, ó, nessa corda que está sendo puxada aí pelas pessoas, né? Existe a força de tração. Cada pessoa aplica uma força na corda. E aí, a corda esticada tem uma força de tração nela. Então, a força de tração atua aí na corda, tá, pessoal? Muito bem, gente. Agora que a gente já viu
essa ideia da força de tração, vamos à nossa terceira lei de Newton, que é conhecida como lei da ação e reação. Quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. Mas conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção iguais e sentido oposto à força de ação, que é chamada de força de reação. E este é o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, né? É o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. As forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe sempre uma força de reação. E aí, para que a gente entenda essa terceira lei de Newton, a gente tem aqui os exemplos, né? Vamos lá ao exemplo para a nossa terceira lei de Newton. Olha só, dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma força horizontal F de intensidade constante de 10 newtons é aplicada sobre o bloco A. E aí a gente vai determinar qual é a aceleração adquirida pelo bloco e a intensidade da força que A aplica em B. Então, olha só, a força está sendo aplicada no corpo A. O corpo A também vai aplicar aqui uma força sobre o corpo B, porque ele também vai empurrar o corpo B. E o que eu quero encontrar aí é qual é o valor da aceleração do sistema, né, dos blocos, e também a intensidade da força que A aplica em B. Bem, para encontrar aí o valor dessa aceleração, eu vou utilizar, claro, a nossa segunda lei de Newton, né? A primeira lei de Newton diz que F é igual a ma, né, pessoal? Olha aqui. F é igual a ma. Então, eu posso dizer que o A é igual a F dividido por M. Como esse M é constituído lá por dois blocos, o bloco A e B, então esse M que aparece na equação, ele vai ser a soma das massas de A e massa de B que estão aqui embaixo, olha. E aqui está o valor da aceleração e o valor da força que é aplicada sobre o corpo. Lembra lá no enunciado que o valor dessa força, que está sendo aplicada lá no corpo A, vale 10 newtons. Tá certo? Então, aqui, ó, o A é igual a 10, que é o valor da força. A massa do corpo A é 2 e a massa do corpo B é 3. Então, olha só, 2 mais 3 é 5. Então, fica 10 dividido por 5. O valor da aceleração dos blocos é 2 metros por segundo ao quadrado. Aí encontrei o valor da aceleração, que é a resposta da letra A. Para encontrar a resposta da letra B, eu utilizo também a segunda lei de Newton, dizendo que a força é igual a ma. Então, a força que atua no bloco B é igual a mb, que é a massa do bloco B, vezes a aceleração do sistema. Então, essa força, ó, é 3, que é a massa do bloco B, vezes 2, que é a aceleração que a gente encontrou lá na letra A. Então, sobre o bloco B, atua uma força de 6 newtons, tá, pessoal? Então, aí está o valor da força que A aplica em B, né? No corpo A está sendo aplicada uma força de 10 e no corpo B uma força de 6 newtons. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encerro aqui a aula com vocês e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.